11 horas, 5 minutinhos, 11 e 5. Bom dia para você. A gente começa o programa de hoje, o Temática, aqui dentro tá na pauta, digo, né, aqui dentro do Temática, com oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Estamos pelo rádio 560 no AM, 79.9 no FM, mas também outros meios de entrega. Você já sabe, né? Na aba ao vivo do site, então rádio.com.br, no celular, para quem quiser nos levar no aplicativo, né? Baixa lá na lojinha, na Play Store, vai lá, @Rede Tua Rádio, pronto, leva a gente na palma da mão, no rádio do carro, em 79.9 no FM, agora também com imagens no estúdio, do estúdio, facebook.com/, Rede Tua Rádio, o programa sendo gravado, depois ele vai lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Hoje eu tenho que me segurar um pouquinho porque eu tô assim, né? Eu entre vontade de chorar e vontade de rir, não sei exatamente qual das duas coisas eu tô sentindo. Ronaldo Velho Bueno chegando aqui com a gente. Ronaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes. Hoje um pouco sem voz, não é por causa do jogo, mas poderia ter sido, Poderia. né? Poderia ter sido. Mas vamos lá, né? Hoje com aquele clima de ressaca pós-eliminação na Copa do Mundo. Eu acho, já tinha falado aqui no programa anterior, que sinceramente hoje deveria ser feriado nacional para a gente elaborar o luto, né. Isso, para se Elabora, recuperar. elabora, dá uma, né, porque é isso aí, a gente tem aquele grupo de pessoas que eu já sabia, eu já sabia, era esperado, tem aquele grupo de pessoas que tá com muita raiva, né, tem aquele grupo de pessoas que tá tirando decoração, bandeirinha, coisa e tal, e tem aquele grupo talvez que sejam nós, né, Ronaldo, que fica tentando, entre o entender com a razão e o sentir com o coração e botar as 2 coisas no mesmo lugar, né, porque tem que andar junto coração e razão, então com a razão a gente, entende, fica até às vezes um pouco com raiva, mas com o coração é outro campo. Não era a minha proposta falar sobre a avaliação do jogo, nem Copa do Mundo, mas como o Ronaldo eu sei que também gosta muito de futebol, tem uma visão arguta sobre os assuntos, né, acabou que a gente falou um pouquinho fora do ar. Então, Ronaldo, quer desabafar alguma coisa sobre o jogo de ontem, sobre a presença do Brasil na Copa? Pode desabafar. Vamos esperar mais 4 anos, né? Mas já tá Esse virando rotina, rotina. rotina. Há 4 Desde anos atrás criança nos que a gente disseram fala isso, isso, há né? 4 anos, É. há 8 anos é a mesma coisa, quer dizer, já é conversa velha, né. É, Pra isso nós não isso cola mais, que né. isso que vai entristecendo, né. E é inevitável a gente sentir tristeza depois da eliminação na Copa do Mundo, porque é uma competição que, mesmo quem não acompanha futebol no dia a dia e que não acompanha os campeonatos de clubes, né, seja Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions League, etcétera, Copa do Mundo mobiliza, né. Eu vi muito, assim, no meu feed, nas redes sociais, uma galera que não acompanha jogo se mobilizando para assistir aos jogos, não só da Uhum. seleção brasileira, mas os outros jogos, né. Isso demonstra o como que a Copa do Mundo faz parte do repertório cultural, né, do Ocidente, como que a gente se mobiliza para assistir os jogos, para comentar, e naquele período de tempo, né, de 1 mês e pouquinho, nessa Copa que é um pouco maior, a partir desse ano, a gente volta os olhos para o futebol, né, parece que as coisas até ficam um pouco suspensas durante esse período de Copa. E mobiliza muito, as emoções, as esperanças, né, do povo brasileiro, então, inevitavelmente, hoje o clima é dessa ressaca, então É. não tem nem mais desabafo para trazer hoje, Beverly, É, mas não, eu vamos também aguardar 4 anos. eu concordo contigo e, assim, eu mesma falei que essa história de vamos aguardar 4 anos é velha, não cola mais, mas certamente em 4 anos eu tenho certeza de mim, posso falar por mim, estarei com esperança de novo, estarei torcendo de novo, porque é inevitável você, torcer pelo teu país, é inevitável, mesmo quem torce contra tá torcendo.
né. Então eu torço a favor, sempre torço a favor, né, do meu país, das pessoas que estão perto de mim, da minha cultura, mas tem que torcer, né, a gente acaba é inevitável a torcida, é isso que eu quero dizer, mesmo quem tá torcendo contra, tá torcendo, então é inevitável a torcida, a gente vai torcer. Me parece que tem alguns aprendizados, né, Ronaldo, que a gente possa também, assim, de fora, agora com um pouquinho de perspectiva, olhar e dizer, uma coisa que não é novo, não é por causa do jogo de ontem, é uma coisa que a gente vem já há alguns anos, né, pelo menos em 2 edições últimas da Copa do Mundo, que o lugar de privilégio do futebol no mundo, não é mais um lugar único, né. Por exemplo, a gente tem visto seleções que nunca tinham não tem traje a própria Noruega, não tem trajetória, não tem história, mas fez bonito. Cabo Verde tá fazendo bonito, né, o Vozinha e etcétera. Tem tantas coisas que a gente vê que foi perdendo a tradição, inclusive antes do Brasil saiu a Alemanha, antes do Brasil saiu o Uruguai, antes do Brasil saiu Holanda, né, então a gente percebe que aqueles grandes times, aquelas grandes potências numa área não são mais. E isso cola só no futebol? Não, isso cola para todas as outras coisas, né, Ronaldo? Se a gente prestar um pouco atenção nas estatísticas, a gente começa a perceber que as placas tectônicas do futebol, elas estão um pouco móveis nos últimos anos. Se a gente pegar o recorte só do século XXI, o primeiro dado que me chama a atenção é que nenhuma seleção ganhou 2 edições de Copa do Mundo, né. Nós Uhum. tivemos o Brasil em 2002, Alemanha, Itália em 2006, Espanha 2010, Alemanha em 14, França em 18, Argentina em 22, ou seja, 6 edições de Copa nesse século, 6 campeãs diferentes. Talvez esse ano a gente tenha aí a repetição da França ou da Argentina, que ainda estão na competição. Outro fato que chama atenção é a primeira vez na história das Copas do Mundo que nós não vamos ter quartas de final, que são as 8 melhores do mundo, não teremos nem Brasil, nem Itália e nem Alemanha, que são as 3 maiores campeãs, né, o Brasil com 5 títulos, Itália e Alemanha com 4 títulos cada. Se a gente pega o recorte das Copas só no século XX, a gente tem ali Itália com 3 conquistas, Alemanha com 3, Brasil com 4, Argentina com 2, muito mais concentrado, né. Uhum. Nesse século está muito mais espaçado. Talvez, né, nessa edição a gente tenha a primeira seleção a ganhar 2 títulos no século XXI. Sim. Pode ser que aconteça, mas isso demonstra como que tá muito mais descentralizado, né, e em outras Sim. áreas da vida também. É isso que eu quero dizer, é um recorte que não é só num lugar, né, a gente percebe que é uma tônica de um tempo, né, Ronaldo, a Sim, gente fala muito isso aqui no programa Tá na Pauta, né, como algum fato isolado, ele dialoga com fatos coletivos, é disso que a gente está falando, né, então acho que também tem um aprendizado bem importante ali. Me parece também que quando a gente olha outras seleções jogando, as culturas que aparecem, né, vou dar um exemplo, a cultura do Japão em limpar os estádios. Poxa, isso é uma coisa que a gente elogiava, altamente elogiava, a gente pode aprender, né. Ah, nunca seremos o Japão fazendo, porque isso quem faz é o Japão, mas a gente pode melhorar, né, a nossa cultura de brasileiro. E assim, eu vi muitas pessoas, criticando, por exemplo, a falta de forma física, vou dar um exemplo de Neymar, né. Neymar, ele não está na sua plena forma, a gente via, né, em alguns elementos corporais que ele não estava pleno do que já foi, mas já tivemos outros o Ronaldo Fenômeno foi um, né, que chegou numa Copa fora de forma. O que eu quero dizer com isso é que o brasileiro, historicamente, ele não mantém as estratégias da disciplina. Conforme ele vai ganhando mas aí é o Ronaldo Fenômeno, aí é o Neymar. Não, é nós. É nós. Eu estou inscrita na academia não sei quanto tempo, eu não vou. Então o que eu quero dizer com isso é semana que passada eu terminei meu plano anual da academia, Beverly, aham. os 12 meses, né, eu paguei 12 meses e fui 3. Então, é Então, isso aí, olha como eu é isso sou aí, é disciplinado, isso né. aí. O que eu quero dizer exatamente, se a gente acha ruim, porque, fulano ganha um monte para estar lá, então se fosse você, você faria talvez a por quê? Porque está na cultura da gente, então a gente precisa ir mudando coisas que a gente percebe
que não. Poxa, se o cara que ganha aquela grana para fazer aquilo não faz, a gente que não ganha nada faz menos ainda, né? Faz menos ainda. Então, a gente precisa começar a retomar algumas coisas. Não, isso aqui não é legal, tô vendo que não é legal. Posso mudar em quem? Posso mudar no Neymar? Não posso. Posso mudar na escalação? Não posso. Mas em mim eu posso, né, Ronaldo? Então, são pequenos detalhes. Outras coisas que a gente viu que eu vi. Ah, vou torcer contra a Argentina, vou torcer. Não importa, faça o que você quiser. Mas é inegável que o Messi, na idade que ele tá fazendo bonito. Então, por que que a gente não pode olhar para aquele lugar isolado? Não, aqui tem um aprendizado, né? Que se dá para se aprender como um valor, quem sabe, esportivo, para várias modalidades, não só para o esporte, mas para a vida das pessoas também. Ah, eu não sei, Ronaldo, tem tanta coisa assim que a gente Tem poderia, muita coisa. né? O Meu Messi é um Deus, fenômeno, né. é um Dito isso, eu vou fenômeno. torcer contra a Argentina. Ponto, e tá tudo bem, né. E Mas uma tu coisa que me reconhece, né, que s há sim, o um cara fenômeno é é um fora da curva, extraterrestre, né. é fora da curva. Agora, me incomoda muito o quando a gente vê pessoas torcendo contra o país por uma confusão de leitura, Sim, às vezes, não está contente com os rumos políticos, econômicos do Brasil, daí, vai torcer contra, se uma coisa não tem nada a ver com a outra, né. já diria outro, uma É. coisa é uma coisa, Outra outra coisa é coisa é outra outra coisa. coisa, né, as pessoas acabam Misturando, misturando. misturando, mas enfim, né, É, faz parte, faz coisas parte. da paixão. Coisas da paixão, e é isso, até a Paty Tomasini, ela, num determinado momento hoje no programa, ela trouxe um comentário bem interessante, né, que eu disse também que fiquei muito triste pelas crianças, porque as crianças têm se nós adultos, e eu, por exemplo, acho que tu também, né, Ronaldo, a gente viu Copas vencedoras. Ponto, a gente viu Copas vencedoras. Não é sobre saudosismo, acho que o mundo deu 1000 voltas, mesmo que tivéssemos uma seleção como tivemos no passado, talvez se colocasse ela jogar, ainda não seria o mesmo resultado. Por quê? Porque o tabuleiro todo mexeu, não é só o Brasil, né, o resto do tabuleiro do mundo, falando em seleções, mexeu, hoje tem tecnologia embutida, etcétera, E né. nós temos na alma a reclamação como uma característica, porque eu era criança na Copa em 2002. E eu via todo mundo reclamar, porque: "Ah, não, o tempo bom era em 70, era em 94, porque foram campeãs. Em 2002 o Brasil também saiu Uhum, campeão, uhum. mas ao longo do torneio com críticas e com comentários ruins de que aquela geração já não era mais a mesma coisa. Uhum, Agora, em 2026, eu fico até surpreso que quando tem circulado muito na internet alguns vídeos antigos, de 2002, 2006, dizendo: "Naquela época que a uhum, seleção", naquela época as pessoas reclamavam igual, né. uhum, Ontem apareceu para mim no pós-jogo um vídeo, de um gol que o Ronaldo Nazário fez em 2006 contra a Gana, nas oitavas de final da Copa do Mundo, um lançamento muito parecido com o lançamento que o Endrick recebeu e que não converteu. E o Ronaldo converteu o gol, né, o Brasil ganhou de 3-0 de Gana na ocasião. E daí o comentário era assim: "Ah não, o Ronaldo fazia o gol". Bom, naquela Copa o Brasil caiu fora para a França, perdeu de 1-0 nas quartas de final e todo mundo sentou a lenha no Ronaldo que estava fora de forma, no Roberto Carlos que estava arrumando a meia na hora do gol da uhum, França, uhum. né, e daí agora Sim. é mencionado como se fosse a salvação da pátria, né. É isso aí, não dá, o passado fica lá, né, ele serve como uma É, referência, uma baliza, mas é lá, mesmo se fosse realocado há uma no presente. idealização, né. No presente ele teria os seus problemas, como é o que tu estás falando aqui, teria os seus problemas, né. E uma coisa que eu acho, assim, claro que isso aqui é só minha opinião, não serve pra nada, né, mas já que estamos falando em desabafo, tem coisas que a gente reclama. Eu tenho visto muitas pessoas hoje muito chateadas, por exemplo, com a postura arrogante do Neymar de fazer firula, de reclamar, de querer brigar, né. Mas gente, é nós lá na UBS, né. Lá na UBS a gente não sabe como funciona, a gente não sabe, a gente só sabe que tem uma dor naquele dia, quer ir lá e quer ser o primeiro da fila, e muitas vezes a gente acaba brigando com o médico, brigando com o atendente, sendo, entre aspas, né, uma pessoa fora do lugar, né, a briga fora do lugar.
Tem que reclamar quando tem? Tem, mas a gente também tem que se apropriar da nossa parte, sabe. Então o que eu quero dizer é isso, nós estamos reclamando de alguém que não soube se colocar no seu lugar, mas se fosse um de nós, muito possivelmente não estou defendendo o Neymar, não é sobre isso, mas é sobre ter a capacidade de olhar de fora e dizer: "Ele está lá representando quem somos enquanto brasileiros". Se a gente não quer ver aquele tipo de comportamento de um brasileiro, a gente tem que mudar a gente, porque a gente é assim, né, Ronaldo? É, vendo a cena no finalzinho do jogo, né, claro que a gente sabe que a postura ali foi equivocada, mas eu estava pensando, Total, eu não total. poderia ser jogador de futebol por vários motivos, né. Primeiro porque não jogo Não tem nada, por talento, né, não óbvio, tem não tenho talento. talento, não bota a bola no meu pé, a bola bate como se fosse um poste e vai para o outro lado, então esse é o primeiro motivo óbvio, né. E segundo, porque eu seria muito esquentado, seria expulso a cada jogo, né, eu teria feito igual, se eu visse o goleiro, rindo, debochando da seleção brasileira, eu já ia É isso que eu te responder e dizer, ia ser expulso é também. nós, a gente é representado e a gente se esquece que aquilo é uma célula, né, pequena de um coletivo, porque é isso gente, a gente expressa na cultura quem somos no dia a dia, né, então: "Ah, eu não estou feliz", então vamos mudar quem somos, não 100% porque nós não tem como mudar nossa identidade, mas coisas que a gente percebe que podemos melhorar, a gente pode melhorar. Ronaldo. Dito isso, 2030 vai ser melhor, né, Isso, a gente. gente tem que ter fé, né, É, enfim, então agora tu falou de fé, acabei isso lembrando também de é uma novo. característica nossa, né, a gente Fé, o mundo fé. tá caindo, a gente tem esperança, A né. gente tá sorrindo achando que, É, né, na vai próxima vai dar. melhorar. A Paty tinha comentado que eu mencionei sobre a questão das crianças, né, e ela disse que sim, que também ficou muito triste pelas crianças que nunca viram a seleção brasileira ganhar uma Copa, mas que os adultos sabiam, porque com o treino, a disciplina da Noruega era difícil de passar. E eu estava comentando em cima disso da Paty, que tem coisas que são do campo racional, que é isso, né, a gente olhar de forma racional e, ok, a gente viu isso em outras seleções também, né, que podiam ter passado ou não, e que passaram. Quem diria que o Paraguai ia passar? Não é racional, gente, não é racional. Caiu depois, mas, né, foi uma coisa fora da curva. O que eu quero dizer é que torcida ela é emocional. E tem que ter espaços na sociedade para a gente extravasar o nosso emocional, que era aquilo que você já tinha falado, e daqui a 4 anos a gente vai estar emocional de novo. E tá tudo Isso certo. aí, E tá é tudo assim certo. mesmo. Ok, tá tudo certo. Hoje a gente tem que elaborar, cada um no seu lugar, elaborando o que aconteceu, né? A gente fica triste. E não é o tema do programa, porque o tema do programa hoje é o lugar das utopias, né? Num mundo em transformação, reavaliar que tipo de utopia temos que ter e ela vai ficar lá para o segundo bloco, Ronaldo, porque eu já me passei aqui, são 11h22, e já que a gente se passou, quero trazer um assunto que não é novo também, foi da quinta-feira da semana passada, mas foi anunciado aqui, patrona e amiga do livro, né, da Feira do Livro, e tanto eu quanto o Ronaldo temos carinho pela Feira do Livro. Eu sempre acho muito bacana, assim, esse momento em que, porque é o start, né, quando a gente anuncia quem vai ser o patrono, patrona da feira, amigo, amiga do livro, e esse ano de forma assim, eu sempre acho bacana as pessoas escolhidas, porque me parece que elas são sempre meritosas. Algumas, às vezes, tardias, né, porque a gente diz: "Ah, podia ter sido antes", né. Enfim, sempre tem uma gama enorme, porque produzimos muitos escritores bons em Caxias, muitos amigos do livro. É fato, acho que deve ser bem difícil até escolher. Ronaldo, eu estou extremamente feliz pelas 2 escolhas, pela Adriana Antunes, que eu acho que ela tem café no Bule já faz muito tempo, mas também pelo fato de ela ter sido colega da gente aqui, ela veio do rádio, né, acho que se eu não me engano foi um dos primeiros trabalhos da Adriana como jornalista, que ela é jornalista da primeira formação dela, é em jornalismo e ela trabalhava em rádio. Então parece que, né, a gente se sente um pouco representado também, né, tem orgulho dessa menina, dessa colega da gente que agora é patrona do livro e que fala com tanta propriedade, a gente olha, né, o escopo da Adriana no currículo, nossa, né, que bacana. Eu sinto sou dessas pessoas, Ronaldo, que quando eu vejo que alguém tem sucesso, e um sucesso com mérito, assim, tem uma trilha, eu fico é como se fosse eu. Não sou eu, mas é como se fosse eu me sinto assim, sabe, como se fosse meu aquele lugar, porque, assim, é bonito, mesmo que a gente só encostou na pessoa, né. E a Teca, eu acho, assim, a Teca eu já falei 1000 vezes aqui no programa que a Teca botaram lá no release ativista cultural, que é um nome bonitinho, né. Pra mim a Teca é uma artista de rua, porque o artista de rua tem na sociedade esse lugar que é o não lugar.
É o não lugar. Uhum. O artista de rua não ocupa lugar nenhum. Por quê? Porque tem patrocínio? Não tem. Pode fazer projeto? Não pode. Consegue ter um MEI, se qualificar e, quem sabe, ser valorizado em dinheiro, né? Porque essas pessoas precisam receber. Não podem, não fazem, não têm essa qualificação. Qualificação que eu quero dizer, não que não possam fazer, mas são pessoas que normalmente estão à margem, né? Elas precisam de tudo e não tem tudo, né? Então, quero dizer isso, mas acho meritoso. Acho que a Teca, assim, ela escreve do jeito dela, né? Os cartazes, coisa e tal. Eu achei isso, resumindo, sensacional. Parabéns pela escolha. E eu fiquei muito feliz com as 2 escolhas, tanto da Adriana Antunes como patrona da Feira do Livro, quanto com a escolha da Teca como amiga do livro, né. Na verdade eu tenho ficado feliz, com as escolhas dos últimos anos, assim, de uma forma integral, não recordo de nenhum Eu ano em também. que, ah, Não devia, não né? Não devia, merecia, não não. Também gostei, não. até porque demonstra justamente essa diversidade, essa pluralidade que nós temos de vozes na literatura aqui de Caxias do Sul. Uma coisa que eu acho muito legal na nossa Feira do Livro é que já faz um bom tempo em que os patronos são autores locais, né? Tem feiras em outras cidades que precisam recorrer a autores de outras localidades, de outras cidades, e nós em Caxias, nós somos muito privilegiados. Se a gente pegar nos últimos aí 10, 15, talvez 20 anos, olha, acho que desde de 2010 para cá, tenho quase que certeza que são sempre autores locais, né, eu não Uhum. recordo Eu agora acho que sim, eu acho que de sim. todos os nomes, mas isso demonstra como nós temos nomes na literatura atuando, publicando, produzindo, escrevendo, e com qualidade a ponto de serem homenageados na forma de patrono ou de patrona da Feira do Livro. E no caso da escolha da Teca, eu também fico feliz por essa expansão da ideia de livro, de leitura, de literatura, porque se nós pegássemos, alguns anos atrás, talvez a escolha da Teca, que é uma artista de rua, como você a Teca nos escuta aqui, seguida ela manda Já recado. mandou um alôzinho Já aqui. mandou: "Oi Aham. Teca, parabéns, não te vi ainda pessoalmente depois da escolha". Mas talvez algum tempo atrás algumas pessoas fossem torcer o nariz, não fossem gostar, porque, a Teca não tem um livro publicado, por exemplo, né. Da mesma forma como nós vimos algumas pessoas não gostando da escolha da Fernanda Montenegro para a Academia Brasileira de Letras, Uhum. porque, ela é atriz, ela não tem uma carreira sólida na literatura, tem uma carreira sólida na dramaturgia e na teledramaturgia, no palco, no teatro e no cinema. Mas a gente vê que a expansão do conceito da literatura abarca outras artes também e outras formas de manifestação da linguagem. E isso que a Teca faz na rua, né, com os seus poemas, com as suas intervenções, que começou lá nos ônibus, né, do transporte coletivo. Eu lembro várias vezes eu indo para a universidade, vendo os bilhetes, os cartazinhos, os poemas da Teca pendurado no ônibus. Agora a gente vê bastante também nos postes, né, nas ruas, em murais. Então, eu acho que é uma escolha muito feliz, tanto da Adriana quanto da Teca, e tem tudo para ser uma ótima feira do livro nesse aspecto. E eu sonho, assim, a gente, agora a gente entra no tema das utopias, né, Ronaldo? Porque o sonho é do campo das utopias. Se a gente não deixar de sonhar, deixar de ter expectativas, né, com o futuro, então o futuro está morto. O futuro não vai Uhum. acontecer. Então, o sonho é do campo das expectativas, né, da utopia. E eu sonho de verdade, assim, que esses artistas de rua, não só a Teca, né, tem alguns outros que têm assim, uma continuidade. A gente sabe que tem alguns que não têm continuidade, ok. Mas tem alguns que têm continuidade, têm trajetória, são conhecidos, né? Criaram um laço com a comunidade em alguns pontos da cidade. Tem um rapaz que faz malabarismo. Normalmente ele fica aqui mais perto do comercial Alvorada, né? E ele tem uma história, ele tem filhos pequenos, ele sustenta a família com aquele trabalho, né, de arte. E é um artista, ele defende a arte, né, ele quer viver da arte, mas muitas vezes essas pessoas, não quero aqui dizer que ganham pouco ou ganham muito, não é sobre o quanto ganham, não é sobre isso, porque a gente não discute o quanto um médico ganha, ganha pouco ou ganha muito.
quanto um outro profissional instituído. A gente não fica discutindo isso, né? Então, o artista de rua que sobrevive desse trabalho, no caso da Teca, nem é remunerado, né? Ela faz de forma, não é cobrado, né? Tem alguns que vendem poesia, né? Eu acho muito, muito meritoso isso. E esses que têm uma continuidade, Ronaldo, que tem um trabalho reconhecido, por vezes eles só fazem aquilo, eles não têm aquele tempo, aquela manha, aquela orientação para ir lá abrir um MEI, Fazer um projeto fazer um de projeto lei de não, de edital, isso, né, entrar num edital, entrar. né, se qualificar para entrar num edital, participar de uma feira, de um evento instituído em Caxias do Sul, que tem muitos patrocinadores, até uma festa da uva, sabe, uma festa da uva, como é que essa pessoa vai dar uma nota para estar lá, né? Então, muitas vezes também os empreendimentos querem acolher, contratar, valorizar, mas não pode porque não tem essa estrutura administrativa. Então, quem é a pessoa, quem é o responsável por fomentar isso, né? Então, talvez até a própria prefeitura de Caxias do Sul, em algum momento, algum secretário, algum vereador, enfim, alô, alô, né, fazer essa força-tarefa e fomentar isso, Ronaldo, porque essas pessoas elas poderiam sobreviver, né, com mais dignidade, ganhar o dinheirinho deles, reconhecidos pela cidade, né? Eu lembro do poeta Gentileza, que a Marisa Monte chegou a fazer uma música, né, a música Gentileza, em homenagem ao poeta Gentileza, que ficava fazendo registros poéticos embaixo de marquises, em São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, se não me engano, né? E acabou que ele morreu, era uma pessoa que era um andarilho, né? Então depois a comunidade reconhece, mas depois não adianta, né? Pois é. E a arte sobrevive ao tempo, né. Às vezes a Uhum, gente não se dá conta disso. Mas, por exemplo, a Grécia Antiga, né, o que que sobrou da Grécia Antiga que nós temos à disposição hoje, né. Nós temos relatos de historiadores, nós temos as ruínas do Coliseu. de templos, Uhum, ruínas de prédios públicos que sobreviveram, o esqueleto sobreviveu, o esqueleto dos prédios, e nós temos a arte, nós temos as peças, nós temos a filosofia, que é o pensamento crítico, o pensamento racional e o pensamento ficcional, né? Os dramas gregos, né? Esses dias, que mês passado, mês retrasado, eu estava lendo aquela peça Édipo Rei, do uhum, Sófocles. uhum, Ah, foi escrita há 2400 anos. Olha que fantástico isso, você pegar um livro que foi escrito há 2400 anos e o livro ainda nos toca de alguma forma. É uma história que a gente sente a angústia junto com o personagem, que está ali num destino trágico, e a gente começa a imaginar aquelas situações todas. Então, um texto que foi escrito isso é fantástico a gente pensar, né, não foi escrito no século passado por um antepassado nosso que a gente poderia ter encontrado, não, foi escrito por alguém que já morreu há mais de 2 milênios, uhum, e o texto segue dizendo alguma coisa, ou seja, a arte permanece com o tempo, né, quando é um clássico, quando é uma obra que consegue dialogar, mesmo passando os anos, passando os séculos, né, então, às vezes a gente não se dá conta disso, né. Quando se uhum, fala em incentivo público para a cultura, para a arte, as pessoas torcem o nariz. "Ah, uhum. não é uma área prioritária", Mas né. faz parte. Eu brinquei antes, você estava falando de memórias, eu acabei falando Coliseu. Coliseu em Roma, na Grécia é o Partenon, né, É, que é um ou os prédio templos de histórico, né. Atenas, templo Isso, de isso, os Delfos. oráculos, enfim. Isso. É só porque a gente, não se dá conta disso, mas precisa que nos demos conta e é sobre isso. A Teca querida lá no Facebook, né, na live, ela diz: "Obrigada a todos que me escolheram e me leem pelas ruas", né, ela é muito grata por isso, essa característica do artista, né, reconhecer seu público, né, acho muito bonito isso. Bom, feito isso, Ronaldo, vou fazer um intervalo, são 11h33, e aí a gente vai voltar sobre as utopias, né, porque a gente precisa primeiro entender o que é uma utopia, depois entender que utopias elas existem para quebrar paradigmas. Quais são os paradigmas do nosso tempo que precisam de uma chacoalhada, né, de uma bomba, para a gente terminar realmente com esse jeito de pensar e criar novos que sejam, quem sabe, a partir de uma utopia. Eu faço um intervalo, nós voltamos na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quando o cuidado é levado a sério, o resultado aparece. A Unimed Serra Gaúcha recebeu novamente nota máxima no IDSS, uma avaliação oficial da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pelo 7º ano consecutivo, somos a melhor operadora de saúde da região e estamos entre as melhores do Brasil. Esse resultado comprova nosso compromisso diário com a qualidade, o cuidado e a segurança de quem confia em nós. Unimed Serra Gaúcha, excelência que se renova. 11h34. Associados da Apopex agora têm descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Vive Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no 2º andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. 12 graus. Algumas coisas simplesmente não ficam muito bem juntas. Tipo heavy metal com forró. Eu te amo, meu bem, volta logo, volta também. Tem guitarra e tem sanfona, tem paixão que desmorona. É metal no shot, não combina com ninguém. Mas massa e molho nasceram pra ficar juntos. Massa mais molho orquídea, sempre agarradinhos. Você ou seu familiar sofre com dores, ansiedade ou insônia? O tratamento com a cannabis medicinal já é uma realidade no Brasil. A Green Vitae te acolhe e orienta com segurança, conectando você a médicos especialistas e te acompanha em todo esse processo. A missão da Green Vitae é transformar vidas com esperança e ciência. Siga-nos nas redes sociais e chame no WhatsApp 993752792. Dicas da Ótica Martinato que fazem diferença na vida útil dos seus óculos. Nunca limpe as lentes dos seus óculos na camiseta. O tecido pode conter poeira e pequenas partículas que podem causar riscos nas lentes. Guarde seus óculos no estojo quando não estiver usando. Não jogue na bolsa, mochila ou gaveta. Eles ficam expostos a riscos e impactos. Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Julho 1867. Respire fundo. Agora imagine dias inteiros cercados pela natureza, águas termais e tranquilidade. Isso é o Complexo Turístico Vila Capuchinhos, o refúgio ideal para descansar corpo e mente. Venha viver essa sensação. Vila Capuchinhos, bem-estar que transforma. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Onze h 38 retomando o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, batendo aquele papo. Já falamos de assuntos que não eram do programa, tudo bem, né? Um pouco de desabafo, reflexão sobre a presença, a participação do Brasil na Copa do Mundo. Falamos sobre aqui a definição e também como é que se diz? O anúncio, né? Isso me fugiu a palavra na hora. O anúncio da patrona e da amiga do livro aqui em Caxias do Sul, a Adriana Antunes como patrona e a Teca, né? Alexandra Fácil. Acho que se chamar Alexandra Fácil, ela até se assusta, né? Porque fazem tantos anos que todo mundo a chama de Teca, enfim, mas é esse o nome da Alexandra, né? Olha só, deixa eu falar uma coisa sobre utopia.
Ronaldo, muitas pessoas pensam que utopia é alguma coisa que é impossível de concretizar. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Um sonho que é possível é melhor, né? Tem sonhos que a gente sabe que não vai ser para essa vida, talvez, que não vai dar, mas eles têm um papel e tem aqueles sonhos que são plausíveis. Alguns costumam dizer assim, planejamento, propósito. Pode ser sonho, dê o nome que você quiser dar, que a gente vai brigar na etimologia da palavra, mas eles ocupam uma função muito parecida, né? Que é a gente seguir em frente, em busca de alguma coisa. Eu acabei de ler um livro, Ronaldo, chama-se Utopia para Realistas, e foi bem interessante, assim, acho que a literatura, ela traz tanta coisa, assim, que por vezes fica lá isolado, perdido em um lugar, aí tem uma outra área do saber que traz uma outra iniciativa, e assim vão. O bacana seria ter um compilador, né, alguém que pudesse juntar esses saberes que estão na literatura de um tempo, dizer, olha, início, meio e fim, sabe? Fazer uma linha do tempo seria mais fácil. Não tem, essa profissão ainda não existe, mas tem gente produzindo, né? E esse livro me provocou, assim, bastantes insights, porque tem coisas que a gente foi treinado, Ronaldo, para pensar. E aí, quando vem números, fatos, e dizem, não, não necessariamente, não precisa ser assim. Não é invalidar um saber, mas é colocar em xeque, sabe? Será? É assim mesmo? Vou dar um exemplo. Alguns estudos de como erradicar a fome no mundo ou erradicar a pobreza, leia-se, estão coisas coladas, né? Não tem como erradicar a pobreza sem erradicar a fome. Então, tem alguns programas que vêm com a pegada de erradicar a fome, mas bem no fundo estão erradicando a pobreza. Outros vêm com o nome erradicar a pobreza, mas a questão da fome passa. Então, o que eu quero dizer é que esses projetos, eles uniam as duas coisas. Eram projetos mundo afora, vários projetos mundo afora, que estavam com a proposta ou de erradicar a fome ou a pobreza, mas seguiam a mesma linha e mostraram, vou pegar um deles, que está no livro, que o Canadá, no determinado momento da sua história, tinha lá uma quantidade de pessoas, Ronaldo, que estavam em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, e aí os pesquisadores juntaram aquele grupo de pessoas que eram aqueles que mais custavam ao Estado, seja o Estado municipal, estadual ou federal. Pegaram numa prefeitura, então, e juntaram. Essas pessoas aqui, elas custam, elas aparecem no sistema por gastos. E aí, vamos supor que eram $6.000, né? Custavam $6.000 mês, todos os meses, X pessoas. Por quê? Porque eram reincidentes em programas, em situação de hospedagem, em situação de hospital, em situação de delegacia, geração de conflito, enfim. Dessa quantidade de pessoas, eles pegaram os 13, os piores. Os piores. Você vamos fazer um estudo de caso. Vamos tirar para verificar se coisas que a gente costuma levar em consideração nos programas realmente são válidos. Como, por exemplo, pobre não sabe gastar dinheiro. Pobre gasta com bobagem. Pobre e drogadito, se der dinheiro, vai gastar com droga, vai gastar com, sei lá, com vício e não vai comprar comida. Enfim, essas coisas que a gente pensa assim, né? Os programas sociais, eles estão instituídos mundo afora, levando em conta esse jeito de pensar. E aí eles fizeram o seguinte, custa 6 mil em toda a estrutura, não só o benefício em si, mas as pessoas que estão ali para fazer diagnóstico, para fiscalizar, para entrar no programa, tem uma quantidade, né, de burocracia. E vamos tirar eles do programa e vamos, em vez de gastar 6 mil, a gente vai ter $3.000 por mês para eles e façam o que vocês quiserem. Gastem como vocês. E não me venham aqui pedir nada. Mais ou menos isso. Eu estou exagerando uma caricatura minha, mas é isso. Eles sairiam dos programas sociais e viveriam com aqueles 3 mil custeados pelo governo. Pasme, Ronaldo. As pessoas compraram coisas, por exemplo, comprou no primeiro mês um fone de ouvido, que para ele prioridade não era a cesta básica, era um fone de ouvido, porque ele queria escutar música, para ele aquilo era uma prioridade. Outro comprou equipamentos de jardinagem e ele gostava de jardinagem. Foi quebrando paradigmas do que a pessoa prioriza. Não, a pessoa prioriza o que ela prioriza, que às vezes não é a mesma prioridade de quem gesta o programa. E resumindo a ópera, que eu não vou me estender muito aqui, resumindo a ópera, no prazo de um ano, todos os 13 piores não gastaram mais do que $800 mês. Ou seja, todos os meses eles guardaram
de 800 para 3 mil dólares, dinheiro. Alguns deles foram para moradia sem programa social, ou aluguel, ou comprar alguma coisinha no período de um ano. E quem era drogadito, inclusive, deixou de drogar. E aí eles foram pesquisar o que aconteceu no cérebro dessas pessoas. E aí eles entenderam, lá diagnosticaram, que quem trabalha com a margem da escassez, o cérebro, ele fica menor. Ele não consegue pensar fora da curva, por quê? Porque ele está em ritmo de escassez o tempo inteiro. E que então não dá para você pensar que aquelas pessoas, né, num nível de escassez, vão ter as mesmas ideias de que alguém que não vive sob escassez. Não precisa ser rico, que não está todo mês no nível de escassez. Quebrou um paradigma, né? Então, quer dizer, erradicar a pobreza é possível? É possível e de um jeito diferente, como está sistematizado hoje. É só um briefingzinho, né? Interessantíssimo Interessantíssimo, né? esse caso, essa E tem situação. vários outros mundo afora. Eles pegaram lá, agora me empolguei, né? Eles pegaram uma comunidade Cherokee nos Estados Uhum. Unidos, que criou a comunidade Cherokee. Eles tinham muitas terras, né, protegidas pelo governo, e eles criaram um cassino. E aí vieram todas as pessoas, não, os índios Cherokees vão ficar drogados, bêbados, vai acabar com a comunidade, vai erradicar. E ao contrário, eles todos eram um valor tipo cooperativa, né, que voltava para a comunidade. E esse dinheiro nenhum ficou, não teve, muito pelo contrário, eles acompanharam anos essa comunidade, os filhos, os descendentes, todos se formaram, o cassino ficou lá e eles não ficaram drogaditos, nem alcoolizados, nem nada disso. E voltou dinheiro para a comunidade em hospital, em escola. Retomando o ponto de início, quando você falou sobre as utopias, né? Eu acho que é uma das urgências do nosso tempo resgatar algumas utopias e construir ideias ou sonhos de futuro, sonho no sentido de algo que a gente possa concretizar. Por isso que eu gosto de utopias realistas, né? Digamos assim. E o título desse livro me parece muito interessante, porque o próprio termo utopia, ele acabou um pouco desgastado pelo tempo. O termo ele se Ele origina foi desacreditado. o termo se origina lá com o Thomas Moros, né, que escreve um livro chamado Utopia, que seria uma cidade perfeita em algum futuro não tão distante. E daí o termo, que do grego topos é lugar, né, utopia ficou como sinônimo de lugar perfeito, assim como nós temos a distopia, né, que são os lugares imperfeitos. Quando a gente fala de obras literárias, o 1984 é uma obra distópica, porque fala de um futuro autoritário. Se a gente pegar um filme como, por exemplo, o Blade Runner, né, com o Harrison Ford, ele também é um futuro distópico, que mostra um futuro não muito legal, né, e autoritário, com menos possibilidades para as pessoas, com aquela repressão ou de governos ou de corporações, de empresas, etcétera. E a utopia é o contrário, né, é o sonho, é o futuro que nós gostaríamos de ter. Só que a realidade acabou nos pregando muitas peças nos últimos séculos, né. No século XVIII e século XIX, a ciência surge como, ou a ciência começa, não é que ela surge, mas ela cresce e ela se expande com a promessa de fazer um paraíso na Terra, né, de acabar com a fome, de mais tempo livre para as pessoas com a industrialização, né. O que a industrialização pregava é que com as máquinas nós vamos poder ter mais tempo livre. E não aconteceu isso com as máquinas, foram necessários os trabalhadores na indústria com jornadas exaustivas. Isso se a gente pegar século XIX, contexto, Inglaterra, Reino Unido. E aquelas imagens que a gente vê nos livros de história de crianças todas cheias de fuligem, trabalhando em condições insalubres, em fábricas, em minas de carvão, porque o carvão é que alimentava as máquinas que eram a vapor, né? Crianças hum, apertando parafuso em indústria, né? Então, a industrialização prometeu uma coisa, entregou outra. Uhum. A ciência prometeu
um período de prosperidade e de maior igualdade e forneceu o quê? A tecnologia necessária para armas químicas que foram usadas na Primeira Guerra Mundial, para a bomba atômica que foi usada na Segunda Guerra. O progresso resultou nas potências imperialistas na Europa que entraram em conflito e os jovens das famílias foram enviados para os campos de batalha para morrer aos montes na lama, né? Uhum. Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. Então foram ah, algumas promessas não cumpridas que fizeram com que a gente vivesse um período de muita descrença generalizada em relação a sonhos de futuro. De Uhum. modo que a gente praticamente não tem mais um sonho comum de futuro para brigar, para lutar. Ah, Hoje tem se falado muito da inteligência artificial, né? E a inteligência artificial tem tanto as pessoas que encaram da mesma forma como se encarava a industrialização, ela vai nos liberar tempo, e algumas pessoas que vêm de forma até apocalíptica, né? Que vão acabar os empregos e não vai mais ter lugar para mim, a inteligência artificial vai me substituir. Mas não se pensa no num caminho onde queremos chegar, né? Talvez seja uma das tônicas do nosso século, né? Diante do que aconteceu no século XVIII, no XIX, no século XX, em que os sonhos de futuro, convenhamos, deram um pouco errado, né? Saiu um pouco daquilo que a gente imaginava, a gente, digo, sociedade, faz com que as pessoas tenham um pouco de desconfiança, com um pé atrás, quando a gente vem falar em utopia. Porque as utopias anteriores nos levaram em caminhos que não eram muito bons. Por isso que se a gente pensa em possibilidades, não da utopia como um sonho, como algo que não pode ser concretizado, mas como um direcionamento, como uma bússola, como uma imagem de um futuro, começa a ficar um pouco mais palpável. E a gente pode pensar em utopias, tanto do ponto de vista coletivo, social, do que a gente quer para um futuro como povo, como nação, e também questões pessoais, né? É muito interessante que, independentemente de visão política, se a pessoa é de esquerda, direita, se é centro, é fato que a gente quer que no futuro a gente tenha mais educação de qualidade, saúde de qualidade, que a gente tenha um país, uma cidade segura. Me parece que isso é ponto pacífico, todo mundo quer isso. Só que a gente diverge muito dos caminhos, de como chegar lá, né? Perfeito. Ronaldo, estava me lembrando enquanto você falava de sonhos possíveis, né, e eu estava lembrando, eu não recordo qual o autor, em que lugar tá, mas para mim é uma frase muito recorrente que vem da literatura, de que todo o futuro que a gente possa imaginar é possível realizar. Tudo que o ser humano consegue imaginar é porque é possível realizar, né, então se a gente tem como anseio social, por exemplo, um mundo mais fraterno, é um anseio social, é coletivo, não é a Bever, não é o Ronaldo, é coletivo. E de formas talvez diferentes de entendimento, mas é isso, as pessoas querem que as coisas sejam mais fraternas, né, a gente não quer, brigar tanto, a gente quer que as pessoas tenham mais acesso, que o bom seja bom para todas as pessoas. Então se são anseios sociais, se eles estão ali, é porque de alguma maneira a gente já tem as ferramentas. Aquilo que eu falava de poder juntar, sabe, ter a profissão que Uhum. junta tudo e que entrega de forma mais clara, o que a gente não tem talvez seja clareza, né. Qual as clarezas necessárias para a gente poder dizer: "Não, essa utopia é real, essa utopia pode ser trazida para cá", para tornar isso um pouco mais prático? Por isso que eu acho que esse é um dos desafios do nosso século, é poder acreditar de novo em futuros melhores. Diante desses 3 últimos séculos em que a gente teve promessas que não só não foram cumpridas, mas que abriram caminhos muito tortos, né. Aquilo que a gente falou, a a ciência prometia uma coisa, né, o conhecimento científico, e a gente viu arma química, a gente viu arma nuclear, ao mesmo tempo em que a gente sabe que a ciência é um dos únicos caminhos possíveis para a gente combater doenças, por exemplo,
Uhum. né? A questão não é ciência ou não ciência, mas é usar com sabedoria o conhecimento vindo da ciência, né? Porque ah, o conhecimento ele acaba sendo, não gosto muito dessa expressão, mas acho que é a mais didática possível. O conhecimento ele é tipo uma arma, uma espécie de arma, e a gente pode usar de diversas maneiras, de diversas Uhum. formas. Então, o mesmo conhecimento que É um é instrumento, né? capaz, Uhum. isso é um instrumento, o que vai mudar é o uso. O mesmo Uhum. conhecimento que vai ser capaz de se utilizar um equipamento revolucionário para transpor a água de um rio e tornar o solo mais fértil, um lugar que antes era árido. Uhum. É o mesmo mecanismo de busca pelo conhecimento que vai tornar possível a construção de uma arma química. Uhum. O mesmo drone que pode ser usado para irrigação de uma plantação, né, plantação que vai ser o alimento de amanhã na nossa mesa, é o drone que pode ser utilizado para um ataque a uma cidade, a um hospital, a uma escola, como a gente tem visto nessas guerras que têm acontecido atualmente. O mesmo equipamento, um drone, Uhum. né? Tem lugares que estão, às vezes a gente vê na televisão, né, na China, drones fazendo entregas, né, a gente, Uhum. pede um remédio, pede uma comida, um hambúrguer e chega o Uhum. drone voando na tua Sim, sacada, sim, né. lugares inóspitos por vezes, né, Isso. que não tem acesso. Pode levar medicamento para Uhum. povos isolados, então, É que aí que olha tá, como a que o grande mesmo uhum. equipamento, a mesma tecnologia, então, ok, a gente tem essas múltiplas possibilidades, e como a gente viu muita coisa ruim sendo feita, entre aspas, com uma roupagem de boas intenções, a gente tem uma dificuldade de acreditar em sonhos de futuro. Sim. Uma coisa que eu quero dizer, Ronaldo, nesse sentido, é que a gente está usando aqui, assim, de forma bem pontual, lá na ponta, né? Um drone, por Sim. exemplo, ou qualquer outro instrumento que a gente pudesse ter até o conhecimento. Mas tudo lá no final, Ronaldo, tá atrelado à grande pergunta, né? Que é a pergunta: ao que o dinheiro está servindo? Porque precisa de Aham. dinheiro, né, ou economia, né? Economia de todas as pessoas, não é economia de uma pessoa. É economia de todas as pessoas usa, né, como que você faz para organizar? Então talvez o que eu quero trazer com isso é, talvez um instrumento das utopias realistas seja aprender a fazer boas perguntas. Acho que me parece que a gente deixou de ser um bom perguntador, a gente quer encontrar resposta, quer encontrar Uhum. solução, mas as soluções por vezes elas têm camadas e camadas e camadas, mais ou menos o seguinte: se eu quero ser uma boa pessoa, primeiro eu preciso entender o que é uma boa pessoa. Se eu quero entender o que é uma boa pessoa, primeiro eu tenho que ter conhecimento interno, né, Do relacionamento que é interno. bom, o que E não o que eu é. quero dizer é que vem um monte de etapas antes, né? E a gente é imediatista, né? Imediatista e que vai Né. lá na A ponta gente achando quer que para amanhã a solução para a fome no mundo, isso por aí, exemplo. isso, a paz mundial, né, coisa É. do concurso de Miss Brasil, né. Eu quero a paz, eu também quero, mas como é que a gente faz para que isso aconteça? Então me parece que aqui está um cerne, né, aprender a olhar, com um olhar crítico, porque uma pergunta ela precisa de um olhar crítico. Segundo, Ronaldo, a gente falou isso em algum momento no programa hoje, que é conhecer como as coisas a gente não sabe como as coisas funcionam. Você sabe como é que um banco funciona? Como é que o banco faz para ser banco? Como é que uma empresa faz para fazer o que ela faz, né? A gente não sabe como as coisas funcionam, a gente às vezes não sabe como a gente gerencia. Eu lembro que uma vez, Ronaldo, eu perguntei para o senhor meu pai, né? Ele gastava uma quantidade grande com uma coisa que ele comprava lá por Uhum. mês. Um dia eu perguntei para ele, pai, mas como é que tu compra assim, né? Como é que tu avalia para comprar isso? Porque era um gasto muito grande, né? Na rúbrica que ele tinha. Ele disse, eu não sei, eu só compro. Nós brasileiros, muitas vezes, a gente aceita que a gente vai dando não, como as coisas funcionam? Como você faz para que aquilo aconteça? O que que você está abrindo mão
ao escolher algo, né? Porque toda escolha tem uma renúncia embutida. Então, o que você está Uhum. renunciando? Porque é aquela história, né? Você quer trocar esse espelhinho por um, sei lá, um chinelos que não funciona, sem as tiras? E a gente diz, quero, né? Lá Então, daquela cabine do Silvio Santos, isso né? aí, é isso aí. É. Bom, Ronaldo, eu falei sobre isso, mas quero te ouvir nesse finalzinho, porque a gente acabou hoje esmiuçando mais outros temas e acabamos não aprofundando nesse. Mas além do que já falamos, o que você acha que também, além de uma boa pergunta, pensamento crítico, é importante para a gente poder estar hum, gerando, motivando utopias que sejam mais realistas? É pensar em utopias que tenham possibilidade de processo. E quando eu digo processo, é o caminho que a gente precisa percorrer para chegar lá, né? Se eu sonho em correr uma maratona tem 42 quilômetros. Eu não vou correr a maratona amanhã. Eu vou demorar muito tempo, né? Eu sou despreparado fisicamente. Mas eu sei qual que é o caminho que eu preciso Uhum. percorrer para um dia correr uma maratona. Essa não é meu objetivo, tá? Deus me livre sair correndo que nem um doido de manhã cedo, né? Tem gente que acorda às 5 da manhã para correr. Mas Aham. ok, respeito, mas jamais faria isso. Respeito e admiro, inclusive, mas Respeito, não é para bato mim, né? palma da minha cama, né? Quero dormir um pouquinho mais. Mas eu saberia qual que é o caminho. Tem que treinar, tem que ter condicionamento físico, uma alimentação saudável e fazendo uma progressão, né? Caminhando, correndo 1 quilômetro, correndo 2, correndo 5. Lá pelas tantas eu vou ter preparo, né? Uhum. Algumas pessoas colocam como meta de ano, eu vou ler tantos livros no ano. Mas pensa lá no dia 31 de dezembro, mas não pensa no dia 6 de julho, que é hoje, né. O que que a gente está fazendo de pouquinho no dia 6 de julho para alcançar isso. E às vezes nas utopias, nos sonhos, nas metas, a gente se perde olhando para o horizonte e não olha para o chão, para o pé no chão, né, Uhum. para poder planejar e organizar o que que precisa ser feito para chegar lá. Uhum. Né, seja num plano pessoal, minha meta ou o meu objetivo, o meu sonho é, sei lá, é conhecer o Reino Unido, é viajar Uhum. para Espanha, né. Uhum. Mas e o dia a dia, Uhum. né, como faz para chegar até lá enquanto isso não acontece? Tinha um trechinho do livro, eu não vou ler aqui ele hoje, eu até passei para o Ronaldo, que ele fala um pouquinho do mesmo livro, né, Utopia para Realistas, que falava sobre essa questão de voltar a dar o valor, mas não dar o valor de fora, é de dentro, né, por exemplo, a profissões, organizações instituídas, vamos começar com a família. Podia ser, né? Podia ser família, podia ser a igreja, podia ser o sindicato, podia ser uma entidade de classe, seja patronal ou trabalhista, todas elas ocupam seu lugar na Uhum. sociedade. A questão é que não é de fora. A gente tem sempre esse olhar, né? Eu tenho que valorizar de fora. Eu valorizar um sindicato, eu valorizar a profissão de dentista, de médico, sei lá do que. Mas é você de dentro, né? Então, por exemplo, se eu tô numa família, se eu não valorizo a minha família, se eu não dou importância àquele núcleo, né? Então ele deixa de ter importância. E se deixa de ter importância para mim, é uma reação em cadeia. Né, vai deixando de ter importância, quem sabe, para os outros membros, para outras famílias, e assim sucessivamente. Então, me parece também, Ronaldo, que essa provocação de dentro, né? Você, por exemplo, tem orgulho de vestir o teu uniforme, Ronaldo? O uniforme que você tem, não importa. Não importa, o uniforme que você tem orgulho dele? Porque se a gente não tem orgulho dele, talvez a gente devesse se perguntar o que que eu estou fazendo estando com esse uniforme na minha frente. Então, retomar de dentro este espaço que é de protagonismo. Estou fazendo o que faço porque ele tem valor, E olha só importância. como esse assunto dos sonhos e das utopias acabou dialogando com os nossos desabafos lá do início da nossa eliminação precoce Não da é? Copa do Mundo. Acabou que dialogou. 12:02, a gente vai ter que encerrar aqui, mas o assunto não se encerra, né, foi um espaço que a gente abriu. A Maria Helena Lacava, acompanhando o programa, disse que esse livro, né, Utopia para Realistas, dá um revés no pensamento. Aliás, foi a Maria Helena quem me indicou, né, o Um livro. abraço para Maria Helena. Sempre maravilhosa. Ronaldo, muito obrigada. Você quer fechar com alguma frase de impacto? Você sempre tem um pensamento
Não, Impactante. sem frase de impacto. Hoje não é dia Quan para isso, né? Hoje não, né, já chega o impacto de ontem, agora eu vou descansar minha voz pra semana que vem, tá falando melhor, assim, com uma possibilidade de ser melhor compreendido, porque até já peço desculpa se alguém não entendeu alguma palavra, porque hoje a voz foi oscilando, né. É, eu vi que tu sofreu, mas dava pra gente entender super bem. Obrigada, viu, Um Ronaldo? Um abraço, abraço boa pra você. semana. A gente vai ficando por aqui. Neste programa Tá na Pauta de hoje. Ele fica armazenado e disponível em